Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na arena reluzente, sob as luzes ofuscantes e o rugido de uma multidão delirante, ele avançava arrogantemente. Cada passo ecoava pelo ringue como um aviso, ele se acreditava invencível. Os espectadores prendiam a respiração enquanto ele lançava zombarias, sorrisos de escárnio e gestos provocativos, certo de que sua reputação e força física seriam suficientes para intimidar qualquer um. Mas diante dele, ela permaneceu calma. Seu olhar, focado e impassível, não revelava medo nem nervosismo. Ela não estava ali para agradar a multidão, nem para se deixar intimidar. Cada músculo de seu corpo estava pronto, cada respiração controlada. Gradualmente a tensão aumentou, e a zombaria do oponente começou a vacilar diante de sua presença imponente e aura de poder silencioso. Justo quando ele pensava ter vencido antes da luta, ela revelou seu segredo. Não era apenas mais uma candidata ao ringue. Era uma campeã mundial, uma lutadora renomada em todos os continentes, temida até pelos mais durões. Com um movimento rápido, preciso e elegante, ela transformou o ringue em um palco para sua maestria absoluta, e a plateia explodiu em admiração. O zombador, agora atordoado e humilhado, percebeu tarde demais que sua arrogância acabará de encontrar uma força que ele jamais imaginara. Naquela noite, ela não apenas venceu a luta, ela impôs respeito e a lenda de uma campeã que nunca se deixa subestimar. As luzes da arena brilhavam como 1000 estrelas, refletindo no ringue branco onde a plateia prendia a respiração. Do outro lado, James The Hammer Donovan, conhecido por sua brutalidade e ego inflado, avançava com um sorriso irônico. Cada passo ecoava pelo ringue, e seus olhos brilhavam com uma confiança quase insolente. Olha só, ela realmente acha que pode competir. Riu ele para a plateia. Alguns espectadores aplaudiram divertidos, mas muitos se abstiveram de julgar, intrigados com a jovem silenciosa à sua frente. Ela estava sentada em seu canto do ringue, observando calmamente. O cabelo preso em um rabo de cavalo, as luvas de boxe impecáveis, o corpo tenso e pronto para a ação. Sem gestos desnecessários, sem expressão de medo. Tudo nela exalava controle e disciplina. James bateu os punhos nas palmas das mãos e deu alguns passos provocativos ao redor do ringue. Sabe, garoto, algumas coisas são simplesmente impossíveis para você. Ela não respondeu. Seu olhar fixo nele dizia mais que 1000 palavras. Ela sabia exatamente o que valia e sabia que um passo em falso seria suficiente para virar o jogo. O silêncio se estendeu por alguns segundos, interrompido apenas pelo sussurro nervoso da plateia. James achava que tinha o show sob controle, mas não sabia que o que ele confundia com timidez era, na verdade, a concentração de um campeão mundial. Àquela altura, a luta ainda nem havia começado, mas a tensão já era palpável. Todos logo descobririam que por trás da calma exterior da jovem, havia um poder que nem mesmo James conseguia ignorar. O gongo soou, ecoando pela arena como um sinal de guerra. James imediatamente saltou para a frente, com os punhos prontos para atacar e um sorriso cruel nos lábios. Ele queria intimidar, mostrar que tinha o controle do ringue desde o primeiro segundo. Mas ela não se moveu. Esperou observando cada micromovimento do oponente, cada tremor do corpo, cada tensão nos ombros. Sua calma era desconcertante, quase irritante para James, que começava a sentir que sua arrogância poderia lhe custar caro. Ele desferiu o primeiro soco rápido e poderoso. Ela se esquivou com uma fluidez impressionante, movendo-se como se antecipasse cada movimento seu. A multidão soltou um murmúrio de admiração, já sentindo que a situação estava prestes a mudar. James ficou furioso. Seus ataques ficaram mais rápidos, mais agressivos, mas ela continuou a esquivá-los com uma graça e precisão que deixaram a plateia sem palavras. Então, num piscar de olhos, ela contra-atacou. Um golpe preciso no ombro, uma sequência rápida que desequilibrou James e o fez recuar um passo. O quê? Gaguejou ele, atordoado. Ele havia subestimado a oponente. Cada movimento dela era calculado, estratégico, demonstrando não apenas sua técnica, mas também sua inteligência de combate. A tensão aumentou ainda mais. A multidão estava de pé, aplaudindo o campeão silencioso. James, por sua vez, sentiu o pânico se instalar pela primeira vez em sua carreira. Sua confiança estava abalada. À medida que o primeiro round se aproximava do fim, ele percebeu algo crucial. Não estava lutando apenas contra outro oponente, mas um verdadeiro campeão mundial, cuja reputação não era mais segredo para ninguém, exceto para ele. O segundo round começou em um silêncio quase religioso na arena. James, agora visivelmente irritado, tentou retomar o controle.
Seus movimentos eram mais brutais, menos precisos, como se a raiva o levasse a atacar sem pensar. Ela, sempre calma, analisava cada movimento. Seu corpo se movia com uma fluidez incrível, como se o tempo parasse ao seu redor. Cada esquiva, cada passo, cada contra-ataque era perfeitamente calculado. Ela não era apenas rápida, ela era antecipativo, voltando a energia de James contra ele mesmo. Ele lançou uma combinação agressiva, com a intenção de acertá-lo no rosto. Ela mal recuou, e com um movimento preciso das pernas, desarmou o ataque, fazendo-o voar. Então, em uma fração de segundo, executou uma combinação extremamente rápida, um gancho de direita que o fez cambalear, seguido por uma rasteira que o desequilibrou. James caiu pesadamente no tatame, sem conseguir acreditar no que acabará de acontecer. A multidão explodiu. Gritos, aplausos e assobios de admiração ecoaram por toda a arena. James, o arrogante impostor, foi agora humilhado publicamente. Ele se levantou com o rosto vermelho de raiva, mas desta vez com a dúvida estampada nos olhos. Ela deu um passo para trás, retomando sua posição. Seu olhar calmo e seguro não deixava espaço para provocações. Ela acabará de dar a primeira lição. Subestimar alguém com base em sua aparência ou silêncio era um erro que James nunca mais cometeria. Naquela noite, a campeã mundial não venceu apenas um round. Ela estabeleceu sua autoridade e mostrou a todos que o verdadeiro poder não está na arrogância, mas no controle e na disciplina. O terceiro round começou com James mais determinado do que nunca. Ele cerrou os punhos, seu olhar flamejante revelando sua frustração. Desta vez vou mostrar quem manda, gritou na esperança de intimidar o campeão. Ele atacou com velocidade e força crescentes, encadeando socos e chutes com uma violência quase desesperada. Mas ela não se moveu apressadamente. Pelo contrário, cada ataque parecia guiá-la em direção a uma posição vantajosa, com cada movimento de James sendo usado contra ele. Ele então tentou uma finta que havia aperfeiçoado em muitas lutas, na esperança de surpreender a oponente. Mas ela o leu como um livro aberto. Com um movimento fluido, ela se esquivou, agarrou seu pulso e o girou, desequilibrando-o completamente. Um gancho magistral seguido de uma rasteira o fez cair de volta no ringue pesadamente. A multidão estava enlouquecida. Aplausos e gritos de surpresa ecoavam, impressionados com a maestria do campeão. James, ofegante e suado, começava a entender que estava enfrentando não apenas mais um oponente, mas uma força da natureza, treinado, focado e invencível naquela noite. Sua raiva se transformou em pânico. Cada ataque era antecipado, cada movimento se voltava contra ele. Tentou se levantar furiosamente, mas um gancho certeiro no queixo o jogou no tatame mais uma vez. A plateia se levantou, aplaudindo, com assobios e vivas misturados. Ela deu um passo para trás, retomando sua postura de combate, impassível. Sem palavras, sem sorriso, apenas a certeza em seus olhos de que a vitória já estava tomando forma. James acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. A arrogância diante de um verdadeiro campeão só leva à humilhação. A luta ainda não havia terminado, mas estava claro que o ponto de virada havia sido alcançado. O campeão mundial acabará de demonstrar outro nível de técnica e estratégia, deixando James furioso e assustado. O quarto round começou em um silêncio quase religioso na arena. James, exausto e frustrado, tentava recuperar as energias, mas o cansaço transparecia em seu rosto. Cada movimento exigia mais esforço, mas mesmo assim o campeão permaneceu calmo, concentrado, pronto para explorar o menor erro. Ela se movia com precisão, seus movimentos perfeitamente medidos. Cada esquiva e contra-ataque pareciam coreografados, mas tudo era uma questão de instinto e maestria. James tentou outro ataque mais agressivo, na esperança de surpreender o rival. Mas ela antecipou o golpe, bloqueou o soco e respondeu com uma combinação de golpes incrivelmente rápidos, um gancho de esquerda, um gancho de direita e, em seguida, uma rasteira que o fez cair de joelhos. A multidão se levantou, aplaudindo o campeão como uma verdadeira lenda viva. James tentou se levantar, mas sua confiança já havia desaparecido. Ele finalmente percebeu que havia subestimado catastroficamente seu rival. Cada ataque que ele lançava saía pela culatra, cada movimento mal calculado lhe custava caro. Ela não demonstrou nenhuma emoção, nenhuma arrogância. Apenas concentração e controle ditavam suas ações. Em poucos minutos ela estava completamente assumiu o controle da luta, transformando o ringue em um palco onde James não era nada mais que um espectador de sua própria humilhação. James tentou outro ataque desesperado, mas ela o bloqueou, empurrou-o para trás e com um movimento preciso derrubou-o levemente na lona. O gongo sinalizando o fim do round soou, mas a vitória moral e técnica já pertencia ao campeão.
Havia algo mais do que apenas uma briga. Ela tinha acabado de mostrar que a força bruta não tinha valor algum comparada à maestria e à inteligência estratégica. James, o mestre de cerimônias, só conseguia contemplar a extensão de sua derrota iminente. O quinto round começou, e James caminhava quase para trás, sem fôlego, com os braços pesados e o ego completamente destruído. Ele sabia que havia subestimado o oponente, mas seu orgulho o impulsionava, incapaz de demonstrar qualquer sinal de fraqueza diante da plateia. Ela, por outro lado, parecia ainda mais concentrada. Cada respiração era medida, cada olhar analisava a menor falha na defesa de James. Seu corpo estava pronto, seus músculos tensos como cordas, mas sua expressão permanecia impassível. Então chegou o momento que nenhum espectador esqueceria. James lançou um ataque que considerou imprevisível, um soco rápido combinado com um movimento corporal para surpreender a rival. Mas ela antecipou o movimento perfeitamente. Com um movimento rápido, ela deslizou por baixo do braço dele, reposicionou-se atrás dele e executou um tiro espetacular, uma mistura de técnica e potência. Um golpe preciso seguido de uma série de golpes controlados que o fizeram cair pesadamente no tatame. O impacto ressoou na arena. A multidão explodiu gritando e aplaudindo, incapaz de conter o entusiasmo. James tentou se levantar, mas a força e a precisão do oponente literalmente o prenderam ao chão. Ele finalmente entendeu. Aquela não era uma luta comum, mas uma demonstração de controle total. Ela deu alguns passos para trás, retomando a postura imóvel e concentrada. Seus olhos brilhavam com uma confiança inabalável. James, por outro lado, tremia levemente lutando contra a humilhação que o invadia. Aquele round havia selado seu destino. A campeã mundial só precisava terminar a luta para que sua vitória fosse completa. A tensão estava no auge, e todo o público sabia que naquela noite a arrogância daria lugar ao talento, à disciplina e ao poder indiscutível de um verdadeiro campeão. O sexto round começou com James à beira da exaustão. Seus movimentos eram desordenados, seus ataques precipitados e ineficazes. Cada gesto revelava seu cansaço, mas também seu orgulho. Ele se recusava a ceder publicamente, apesar da certeza de que a vitória estava se esvaindo. Ela, por outro lado, parecia quase inesgotável. Cada passo, cada esquiva, cada contra-ataque demonstrava uma disciplina extraordinária. Seus olhos nunca se desviavam de James, examinando cada movimento seu, antecipando cada ataque. James tentou uma última finta, um soco combinado com um movimento lateral, na esperança de surpreender o rival e recuperar um pouco da confiança. Mas ela já o havia lido. Em um movimento perfeito e fluido, ela se esquivou, agarrou o braço dele e o jogou elegantemente no ringue. Ele cambaleou ofegante, sentindo o corpo e o ego cederem sob a pressão. Então, lançou uma série de golpes desesperados, mas ela os bloqueou, devolvendo-os a ele com precisão e poder. A multidão foi à loucura. Cada movimento demonstrava a imensa distância entre a suposta arrogância de James e a maestria absoluta do campeão. Então, com um golpe final, ela o derrubou mais uma vez, desta vez para sempre. James permaneceu de joelhos, incapaz de se levantar, enquanto toda a arena explodia em aplausos. A lição era clara: subestimar alguém com base em sua aparência ou silêncio era um erro fatal. Ela recuou, imóvel, respirando calmamente, os olhos brilhando com a satisfação da vitória. James, humilhado, mas vivo, finalmente compreendeu a magnitude de sua derrota. Ele havia enfrentado um campeão mundial, e ele havia perdido não apenas a luta, mas também qualquer ilusão de superioridade. Este round selou o destino da luta e confirmou o poder, a disciplina e a estratégia do campeão. A plateia sabia que tinha acabado de testemunhar algo raro, uma demonstração de força e maestria que ficaria gravada em suas memórias. O gongo final soou, sinalizando o fim da luta. A campeã mundial ergueu os braços calmamente, respirando compassadamente, enquanto a multidão se levantava para aplaudi-la. Gritos, aplausos e vivas ecoaram por toda a arena, transformando o momento em um verdadeiro triunfo. James, exausto e humilhado, ainda estava no centro do ringue, com os joelhos tremendo. Pela primeira vez, ele só conseguia olhar com respeito para a mulher que havia subestimado. Sua arrogância havia sido destruída pelo controle e pela disciplina de um verdadeiro campeão. Os comentaristas continuavam dizendo: vejam só, uma performance excepcional, um exemplo de técnica e estratégia. James Donovan nunca enfrentou um adversário desse calibre. A campeã saiu graciosamente do ringue, acenando para a multidão. Seu olhar encontrou o de James, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Este sorriso não era nem zombeteiro nem arrogante, mas cheio de respeito para um oponente que acreditava que poderia desafiá-la.
James abaixou a cabeça, sentindo vergonha e respeito se misturarem. Não conseguia dizer nada. A lição havia sido ensinada no ringue, e todos testemunharam sua derrota completa. Câmeras e flashes dispararam ao seu redor, imortalizando o momento. A campeã tinha acabado de provar que poder, talento e maestria sempre superam a arrogância e a violência bruta. Os espectadores, jovens e velhos, ficaram inspirados por sua disciplina e coragem, sabendo que tinham acabado de testemunhar uma luta que ficaria na memória. James, por sua vez, entendeu que acabará de passar por uma experiência que mudaria sua maneira de pensar. O respeito que ele devia a um verdadeiro campeão não podia mais ser ignorado. Poucos minutos após o término da luta, a campeã mundial foi conduzida para a área de entrevistas. Jornalistas e câmeras estavam por toda parte, ansiosos para ouvir sua opinião. Mas ela não estava falando apenas sobre sua vitória. Ela queria transmitir uma mensagem mais profunda. Esta noite, eu não lutei apenas com uma oponente no ringue, ela começou calmamente, eu mostrei que disciplina, respeito e autocontrole são mais poderosos do que arrogância e violência. Muitos subestimam os quietos ou modestos. Mas a verdadeira força não é medida pelo ego. James sentou-se ali perto, observando em silêncio. Cada palavra ressoava nele. Ele pensou que poderia intimidar e controlar a situação com sua reputação e brutalidade, mas foi confrontado como uma lição de vida incorporada no anel. Os repórteres continuaram a fazer perguntas sobre seu treinamento e carreira, mas ela continuou a responder com humildade e precisão, explicando que a vitória nunca foi uma questão de sorte, tudo é resultado de disciplina, esforço e paciência. James, naquele momento, não pôde deixar de pensar. Seu orgulho quase o havia destruído naquela noite. À sua frente, ele agora via que verdadeiro campeão foi, alguém que não apenas bate, mas entende o combate, respeita o oponente e usa cada ação de forma inteligente. O público do lado de fora da arena também compartilhou essa lição. Vídeos e artigos circularam rapidamente nas redes sociais, admirando não apenas a vitória espetacular, mas, acima de tudo, a sabedoria e a maestria do campeão. Naquela noite, naquele ringue, James havia perdido uma luta, mas acima de tudo ele havia descoberto uma verdade que nunca esqueceria. Respeito e disciplina são as verdadeiras chaves para a vitória. A noite caía sobre a arena, mas as luzes permaneciam brilhantes, ainda iluminando o ringue onde a campeã acabará de selar sua vitória. A multidão, de pé, gritava seu nome, aclamando não apenas sua performance, mas também a lição que ela acabará de ensinar. Ela ergueu os braços, sorrindo desta vez não por vaidade, mas pela satisfação de um dever cumprido. Cada passo que dava para sair do ringue parecia confirmado pela confiança e graça, disciplina e coragem, tudo isso reunido em um só corpo. James, enquanto isso, levantou-se lentamente. Seu rosto ainda trazia as marcas da luta, mas seus olhos brilhavam com uma nova centelha de respeito. Ele deu um passo hesitante em sua direção e inclinou levemente a cabeça. Você é incrível, admitiu ele baixinho. Eu não fazia ideia. Ela sentiu, compreendendo mais o gesto do que as palavras. Sabia que a verdadeira vitória não residia apenas na pontuação ou nos aplausos, mas no impacto duradouro sobre aqueles que ousavam desafiá-la. Jornalistas capturaram cada momento, a multidão, a emoção, a disciplina. As redes sociais foram a loucura no dia seguinte, e o campeão se tornou um símbolo de força, maestria e perseverança para todos. Meninas e meninos agora assistiam às lutas com um novo ideal, o autocontrole e o respeito sempre superam a arrogância e a força bruta. James, transformado, deixou o ringue com humildade. Ele havia perdido a luta, mas ganhou algo mais precioso, a compreensão de que o verdadeiro poder não se mede apenas pelos punhos, mas pela disciplina, estratégia e respeito. A campeã, no entanto, recebeu o reconhecimento que merecia. Seu nome ficou gravado na história, não apenas como uma lutadora excepcional, mas também como uma lenda cuja força inspira além do ringue. Naquela noite, o mundo inteiro testemunhou uma luta que jamais seria esquecida. A arrogância foi derrubada e a maestria absoluta triunfou, deixando para trás uma mensagem poderosa e universal.